E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto ao Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Bom dia para você, hein? Tudo bem, senhoras e senhores, bom dia, Colombo também. Sou Palmeiras hoje, hein? Sou Palmeiras hoje, vou torcer pro Palmeiras. Você me deixou numa fria agora, viu, Sidney? Porque eu não posso dizer o mesmo, infelizmente. Não, é o Brasil na Libertadores, é o Brasil. Não, vamos de Palmeiras hoje, vamos lá. Não, infelizmente agora você pegou pesado aqui. Eu vou tocar os nossos assuntos aqui, que é melhor a gente mudar o rumo dessa prosa, como diria minha avó. Bom, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que é a maior da Câmara dos Deputados, tem 52 parlamentares, decidiu apoiar a candidatura de Baleia Rossi, do MDB, à presidência da Casa. Os petistas votaram pelo apoio a Rossi, o placar foi apertado, foram 27 votos a favor e 23 por uma candidatura própria. O PT decidiu que o anúncio de apoio será feito em conjunto com PSB, PDT, PCdoB e Rede, ainda hoje, durante o lançamento oficial da candidatura de Baleia Rossi na Câmara. O apoio de 11 partidos, até o momento, garante maioria em relação às alianças partidárias de Arthur Lira. Novo, Podemos e PSOL ainda não apoiaram nenhum dos candidatos. Sidney, a votação é secreta. Então, essa conta de quem tem mais partidos, ela é válida neste momento, mas não necessariamente será a verdade do plenário no dia 1º de fevereiro, né? Pronto, você desmontou meu raciocínio. Exatamente isso. Estamos a 25, 26 dias da votação. Baleia Rossi, que aparentemente estava atrás, agora está numa posição mais confortável. A disputa é acirrada. Se a eleição fosse hoje, né, e você fosse se basear apenas em números, provavelmente Baleia Rossi venceria. Mas como a eleição, como eu disse, vai ser no dia 1º de fevereiro, temos tempo ainda, vamos acompanhar. Tem as tais traições, porque a votação é secreta, e tem também as defecções, palavra feia, né? Que é aquela pessoa que não quer, o deputado que não vota de jeito nenhum, se abstém, ou simula que vai votar num, simula que vai votar no outro, não vota em nenhum dos dois, ou já diz logo que não vai votar. Então, estes insatisfeitos, eles costumam estar em partidos um pouco mais radicais, né? Então, essa decisão apertada, é bem verdade, dos petistas de institucionalmente, né, conduzir o PT para apoiar Baleia Rossi não dá a certeza de que todos os seus integrantes com direito a voto o farão. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje, quem é que oficialmente se posicionou a favor de Baleia Rossi? O PT com 52, PSB com 30, PDT com 27, PCdoB com 9, Rede com 1 deputado e o DEM com 28. Isso aí, somando, dá uns 147 votos. No caso, por Arthur Lira, 139 deputados já disseram que votariam nele, que são do PL, PP, PSD, Solidariedade, Avante. E como você bem lembrou, o Novo, o Podemos e o PSOL não decidiram. O PSOL tem 10, Podemos mais 10 e o Novo mais 8. Então seriam aí 28 nomes de partidos que ainda não se definiram oficialmente. Agora, isso não significa que a porteira ficará fechada. Mas nós vamos continuar acompanhando, viu? Continuar acompanhando. E tem um fator também que eu quero alertar o senhor e a senhora, que é histórico, tá? São dois fatores. O tal da traição, ela existe mesmo, né, como eu já contei aqui, e o outro é quando o governo entra para valer na disputa. Ué, mas a disputa não é no Congresso, não é na Câmara, não tem também disputa no Senado? Como é que o governo entraria nisso? Quando o governo realmente precisa e quer e se predispõe a interferir, em palavras, não é o caso agora, nesse preciso momento, mas na reta final pode acontecer, historicamente, governos anteriores interferiam como? Dando cargos ou conversando com cada deputado, vendo a necessidade de cada um de liberação de verbas ou qualquer outro pedido que se possa fazer nessa relação, não é só toma lá da cá, mas uma relação de diálogo que se tem entre legislativo e executivo. Então, se o governo se predispuser a isso, aí, amigo, fica tudo um pouco mais indefinido. Mas vamos continuar fazendo essa medição aí. É exame de temperatura todo dia, Colombo. Todo dia aqui, né, boto aquele revolvinho assim, aqui, ver se está tudo certo. Fico feliz que a temperatura está ótima, que está tudo em dia e venho trabalhar. Mas o dia que não tiver, falo, ó, tá barrado, você não vai entrar nesse jogo, não. Vamos aguardar.
É isso aí. Já que você deu essa deixa, vamos falar então de Covid, porque o Instituto Adolph Lutz confirmou 2 casos de uma nova variante do coronavírus aqui no Brasil. A cepa é a mesma identificada no Reino Unido. Uma das pessoas infectadas é uma mulher, 25 anos, mora em São Paulo. E aqui em São Paulo teve contato com viajantes que passaram pelo Reino Unido. Provavelmente foi assim que ela foi infectada. O outro caso é de um homem de 34 anos e a equipe de vigilância epidemiológica está investigando o histórico dele. Segundo os pesquisadores do Adolph Lutz, não há comprovação científica de que essa mutação faça com que o vírus seja mais letal ou mais transmissível. Embora os indicadores no Reino Unido sejam assustadores, a curva de contaminação a partir da chegada dessa nova cepa é assustadora. Uma linha reta em direção ao alto. Havia uma estabilidade até então. A Organização Mundial da Saúde havia informado que a variante poderia se espalhar mais rapidamente em comparação com as outras. Sidney, nós acabamos de conversar aqui no Novo Dia com uma representante da Secretaria Estadual de São Paulo. Estão tentando fazer o monitoramento dessas 2 pessoas identificadas, das pessoas que estiveram em contato com essas 2 pessoas que têm e tiveram essa nova variante do coronavírus em São Paulo. Há alguma coisa que nós devemos fazer agora, diferentemente do que fizemos lá no início da pandemia, para evitar que essa nova cepa se espalhe e aconteça o que está acontecendo agora no Reino Unido, aparentemente fique sem controle por um tempo, Sidney? Colombo, com a palavra, os infectologistas e os especialistas em saúde, você citou aí já alguns que você diariamente conversa. Ponto. Eles é que são os especialistas nisso. Deixa eu colocar meu pitaco aqui, já que eu converso com eles também e a gente tem apurações diversas que são feitas por colegas nossos e a gente vai fazendo uma sintonia fina. Primeiro, a variação de vírus é mais comum do que nós imaginamos. O ideal é que essa nova cepa não tivesse sido detectada e não existisse no Brasil. O ideal é que ela não tivesse, porque é um problema a mais. Mas a variação, ela sempre existe. Inclusive, já foi detectada essa variação em países diversos, como a Suécia, Espanha, Japão, Austrália, Islândia, Dinamarca, Holanda, Líbano e agora no Brasil. Ponto. Não deveria existir, mas existe. Vamos para o momento seguinte. O que é que acontece? O vírus, nesta variação, ele cria uma coroa mais que adere com mais facilidade nas células boas e contamina o ser humano. Então, por isso que torna-se mais problemático. É um vírus um pouco mais radical. 3, a vacina. A vacina, ao debelar o vírus, ou se não debelar o vírus, mas imunizar o ser humano, quando o vírus tentar fazer essa grudagem, vamos dizer assim, essa aproximação, ele não vai conseguir, porque o antídoto já está, depois de 2 doses, imunizando o corpo, e isso é muito importante, por isso que a vacina ela é importante existir, ela acaba evitando esta cepa também, porque o medo era esse, né? Se você tivesse uma vacina que ela consegue de maneira eficaz combater o vírus mais tradicional, vamos dizer assim, e talvez não alcançasse esse vírus com variação, mas alcança. Então isso acaba sendo uma informação boa quando se tem uma vacina eficaz. E vamos então agora diretamente à sua pergunta. O que fazer? Na minha opinião quanto mais organizado tiver o sistema de saúde brasileiro, mais organizado e centralizado tiver em centros de pesquisa e conhecimento e na área de saúde, por isso que o Ministério da Saúde, quando ele se torna lento, incapaz, incompetente, quando ele sinaliza para caminhos diversos, é como alguém perguntasse onde é a Rua 12, né? E o sujeito dissesse, olha, é ali, é lá. Quando ele cria essa dúvida, você não sabe onde é, afinal de contas, a Rua 12, né? Então é isso que nós estamos sentindo. Alguém deu um tiro para o alto e se olha para todo canto, não se sabe de onde veio a bala. Então o Ministério da Saúde precisa se organizar. O governo de São Paulo também, obviamente, parece que tem um centro de competência mais bem articulado, né? Tem demonstrado isso em linhas gerais, tem lá também os seus problemas, não é uma administração fácil, mas essa organização é que faz com que a gente tenha o monitoramento que você disse, testes em quantidade para se poder detectar outros problemas e outras ações administrativas. E não me parece errada esta de se verificar melhor quem está chegando através da aviação, através dos aeroportos, para se verificar a chegada de estrangeiros. E a proibição de gente do Reino Unido, né, para cá é justamente porque lá é onde se tem a maior quantidade de pessoas já contaminadas com essa variação do vírus. Bom,
Por falar nisso, a Inglaterra entrou novamente em lockdown hoje por causa exatamente do aumento desses casos da Covid-19 a partir dessa nova variante do vírus identificada lá no Reino Unido. O lockdown é bastante semelhante àquele imposto quando a pandemia chegou ao país em março. É muito rigoroso, né? O primeiro-ministro Boris Johnson, que lá no início da pandemia chegou a negar a gravidade da doença, depois percebeu que as coisas eram mais graves do que ele gostaria que fossem, ficou doente, 3 dias na UTI e agora parece ter entendido que realmente não estamos lidando com algo que possa ser tratado de maneira desprezível. Ressaltou a importância do isolamento social ao pedir que os britânicos fiquem em casa. Na última semana, foram identificados mais de 50 mil casos por dia dessa nova cepa da doença no Reino Unido. Sidney Rezende, esse lockdown proposto pelo primeiro-ministro Boris Johnson é a melhor forma de diminuir os casos de Covid por lá? E acho que a gente já pode tentar também transferir o que está acontecendo lá para cá, né? As pessoas ainda têm condição financeira, saúde mental de seguir essa recomendação que, sem dúvida, do ponto de vista da saúde, é a mais correta, mas nós já estamos há praticamente um ano nessa, né, Sidney? Colombo, quantas vezes você e eu já falamos aqui, você já noticiou aí que eu acompanho o seu trabalho, da Elisa, no Novo Dia, quantas vezes já se noticiou o seguinte, uma certa vantagem que o Brasil tem e outros países quando verifica-se o que acontecia inicialmente na China, o que depois passou a acontecer mais firmemente na Europa, principalmente na Itália, no seu momento inicial, e a gente tinha que convicção que o que estava acontecendo lá poderia acontecer no Brasil num ponto futuro. Esse delay, esse espaço, né, entre uma coisa e outra, ou seja, entre o caso que ocorreu lá fora e que poderia acontecer aqui, é que nos dava uma vantagem, entre aspas, para nós nos cuidarmos, nos precavermos, utilizarmos todas as ferramentas possíveis, nos organizarmos para que, pelo menos, se chegasse com menos força, né? Essa era e ainda é uma vantagem. Então, quando se vê o governo do Reino Unido optando pelo lockdown, né, é uma sinalização que eles já estão dando de uma gravidade local, dada a multiplicação da doença e ainda a vacinação muito incipiente em termos de quantidade para imunizar o todo. Então, o que está fazendo o Boris Johnson, primeiro, eu acho muito positivo, ele está presente. É um governante que veio do negacionismo, né, dizendo que não era tão grave assim, para hoje não está numa posição desesperada, nem é bom que um líder ou seja, mas ele está atuante, tentando todos os meios possíveis, mais de uma vacina, agora optando pelo lockdown, ele está tomando medidas mais radicais, adequadas à realidade. Quando você me pergunta, é isso que temos que fazer aqui? Não é isso que temos que fazer aqui nesse preciso momento, de uma forma, como eu disse agora, mais radical, por uma razão específica. Apesar do número alto de casos, nós temos cidades brasileiras onde não se tem nenhuma constatação da doença. Nós temos situações em que se pode ter, inclusive, funcionamento parcial da economia sem se agregar risco e perigo. Então é preciso fazer de forma racional. Mas o Brasil poderá chegar a esse momento mais radical no ponto adiante, se nada fizer? Sim, poderá. Uma dessas gravíssimas indefinições do governo brasileiro e impossibilidades é a não chegada da vacina, porque no Reino Unido tem vacina, está se fazendo esse programa de vacina, como eu dizia, ainda com percentual pequeno, perto do todo, mas está se fazendo e nós nem isso. Então esse é que é o problema. Pode ser, se nós não fizermos nada, que mais adiante em alguns lugares se tenha que optar por lockdown sim. Veja o caso de São Paulo, Presidente Prudente, né? Ali a situação é mais delicada, por isso que merece por parte do governo de São Paulo um cuidado vermelho, como eles chamam, né? Um cuidado mais rigoroso. Mas se a situação melhorar, vai mudando essa gradação para uma mais suave. Agora, a gente precisa ter consciência e dá a impressão que o brasileiro não está muito aí, não. Tem muita gente séria, mas tem muita gente achando que talvez não seja o pior momento, que o pior já passou. Isso não é verdade, Colombo. Pois é, nesta semana haverá uma atualização do Plano São Paulo e nós vamos saber o que é que vai acontecer. Estou aqui, né?
Nós vamos saber o que é que vai acontecer com o estado de São Paulo, dividido em regiões, como lembrou o Sidney Rezende. Bom, vamos a Brasília agora, Sidney, para falar um pouquinho de política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é que isso quer dizer? Que o Senado não vai iniciar nenhum processo de cassação dos ministros com base em ações arquivadas. Desde que assumiu o comando do Senado, Alcolumbre deixou de levar adiante quase 40 pedidos apresentados, a maioria contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns grupos de senadores estavam pressionando Davi Alcolumbre por entender que os ministros do Supremo cometem excessos nas suas decisões e interferem na política do país. Sidney, queria que você falasse um pouquinho então sobre essa decisão do presidente do Senado de arquivar todo e qualquer pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e se em algum momento, durante o mandato, nesses últimos 2 anos de Davi Alcolumbre, houve algum fato que justificasse um impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Colombo, eu sou daqueles que penso que o impeachment é algo muito, mas muito sério e é uma quase exceção. Deve ser usada essa ferramenta, esse instrumento, em caso absolutamente inevitável, né? E, de certa forma, tornou-se a palavra impeachment e esse processo como se fosse algo popular, banal, qualquer coisa, você deve empichar aquele governante ou retirá-lo à força daquela função. Gente, isso aí deixa uma ferida aberta naquela instituição, além de, claro, de perdas pessoais também, no sentido de que se fere pessoas também, reputações. Não acho que o instrumento do impeachment é para ser usado de toda maneira, mas também não penso que nenhum pedido de impeachment deva ser considerado, porque é possível entre 10, 20, 30, 50 pedidos de impeachment que tenhamos aí 1, 2 ou 3 ou alguns que tenham de fato relevância e que devam ser apreciados. Então, essa posição assim, arquivou a todos os pedidos de impeachment. Se foi tipo de baciada, como vocês falam em São Paulo, ou boiada liberada, como se fala no Centro-Oeste, ou liberou geral, como no Rio de Janeiro, né? Você bota todo mundo sem qualquer análise, isso é péssimo, né? Porque isso certamente haverá um erro por conta do que eu explicava agora há pouco. Se existem entre tantos pedidos de impeachment algum que mereça apreciação, se foi desta forma, debaciada, merece crítica. Por outro lado, achar que se deve banalizar o impeachment, e pelo visto Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, entendeu que não se deve, eu também acho que não se deve, é preciso ter um pouco mais de cuidado. Repare que coisa curiosa, um dos alvos prediletos aqui foi o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi com 17 pedidos, né, seguido por Dias Toffoli com 9, os dois mais citados. Ora, o Supremo, por exemplo, emite opinião quando provocado. Está interferindo na política. Então, por que se judicializou aquele tipo de pedido? Por que se quer a opinião do Supremo, por exemplo, se os políticos podiam resolver isso dentro dos seus partidos ou dentro das suas casas legislativas, sejam na Câmara ou no Senado? Então, por aí você não pode acusar ninguém. E por que Alexandre de Moraes ser alvo? Justamente onde ele tocou em pontos mais sensíveis, um deles, inclusive, o combate à fake news. Sei que muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas depois que foi feito aquele trabalho, está em andamento ainda de combate à fake news, se deu uma tranquilidade muito maior, se deu uma acalmada muito maior, porque antes se estava fazendo na rede verdadeiras milícias, que ainda existem, mas não com aquela intensidade, aquele descalabro, né? Cadê aquelas pessoas que ficavam fazendo provocações, pedindo para fechar o Supremo, pedindo para as Forças Armadas interferirem no processo democrático? Cadê essas pessoas? E por que elas não estão agora agindo desabridamente? Porque a legislação e a atuação do trabalho do ministro Alexandre de Moraes contribuíram e muito para se mostrar que o que é dentro da lei, perfeitamente. O que é fora da lei, desculpa. Quando não é crime, ela certamente haverá de chegar na justiça para se definir culpabilidade ou não. Então, não quero parecer em cima do muro, mas eu acho assim, todos os pedidos de impeachment talvez não seja a melhor e sensata posição. Agora, acatar qualquer um, porque o impeachment é a melhor saída política, não acho que seja. E muitas vezes há injustiças, incorreções e até golpes embutidos, porque um determinado grupo acaba usando esse instrumento para desalojar do poder adversários desse específico grupo que acaba convencendo a maioria. E no futuro vai se ver que a história poderia ter sido escrita de uma outra maneira. Sidney Rezende, uma ótima terça-feira para você. Nós voltamos a nos encontrar aqui no Liberdade de Opinião, hein?
Estou com um lencinho presenteado pela minha sogra, agradeço a gentileza, me deu uma caixa com uns 15, porque Nossa. acho que ela foi sensível ao que você disse, naquela época eu estava com os mesmos lenços, tá? Hoje já é um lenço diferente. E eu quero fazer um testemunho aqui de um profissional da maquiagem, que durante muitos anos eu tive o prazer de trabalhar com ele, o Flávio. Ele dizia o seguinte, que as mulheres gostam muito de gravatas rosas, então você está muito adequado na sua elegância, mesmo que alguns homens digam, tá de gravata rosa, o que é uma bobagem, um preconceito, as mulheres em geral apreciam. Parabéns pela elegância, Colombo. É bobagem. A camisa é rosa, me disseram que a gravata era salmão. Aí eu já não tenho, aí eu não rosa. gostaria de comentar, porque eu não tenho informações profissionais, né? Agora, você deve ser um belo genro, viu? Mas a gente fala nisso mais pra frente, né? Sou. Um abraço, Colombo. Falou.